Seção 2ª. Dos contratos e seus instrumentos. Artigo 16. As parcerias público-privadas terão como instrumentos, na forma da Lei 11.079/2004. Inciso 1º. A concessão especial de serviço público, precedida ou não de obra pública. Inciso 2º. A concessão especial para construção e gestão de obra pública. Inciso 3º. A permissão especial de serviço público. Inciso 4º. A subconcessão. Inciso 5º. A identificação dos gestores responsáveis pela execução e fiscalização. Artigo 17. Os instrumentos das concessões especiais previstas no artigo 17 desta lei observarão as normas gerais do regime de concessão e permissão de serviços públicos e de licitações e contratos previstos nas leis nº 8.666/93 e especial nos termos da lei nº 1.07904, atendendo às seguintes exigências. Inciso 1º. O alcance de metas e os resultados, cronograma de execução e prazos estimados, assim como os critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante a adoção de indicadores capazes de avaliar quantitativa e qualitativamente o resultado. Inciso 2º. Fixação de critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante a adoção de indicadores capazes de aferir a qualidade do serviço. Inciso 3º. Estabelecimento de prazo vinculado à amortização dos investimentos, quando for o caso, e remuneração do contratado pelos serviços oferecidos. Inciso 4º. Demonstração, pelo poder concedente, do impacto orçamentário e financeiro do contrato até sua completa execução. Inciso 5º. Cláusulas que prevejam, dependendo da modalidade escolhida. Alínea A. Obrigação do contratado de obter recursos financeiros necessários à execução do objeto e de sujeitar-se aos riscos do negócio, assim como as hipóteses de exclusão de sua responsabilidade. Alínea B. Possibilidade de término do contrato, não só pelo tempo decorrido ou pelo prazo estabelecido, mas também pelo montante financeiro retornado ao contratado em função do investimento realizado. Inciso 6º. Identificação dos gestores responsáveis pela execução e fiscalização. Parágrafo 1º. Os editais e contratos de parceria público-privada serão submetidos à consulta pública, na forma de regulamento. Parágrafo 2º. Os contratos de parceria público-privada deverão prever que, no caso de seu objeto se reportar a setores regulados, as regras de desempenho das atividades e serviços deverão ficar submetidos àquelas determinadas pela agência reguladora correspondente. Parágrafo 3º. Com a implantação completa do projeto, incluindo o tempo de gestão, o objeto da concessão passará a ser propriedade da administração pública municipal. Parágrafo 4º. Compete ao poder público declarar de utilidade pública os bens que, por suas características, sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao objeto do contrato, assim como a implementação de projetos associados, podendo promover as requisições e as desapropriações diretamente ou mediante outorga de poderes ao contratado. Parágrafo 5º. Não serão objetos de repactuação as parcerias estabelecidas anteriormente a esta lei. Artigo 18. Os instrumentos de parceria público-privada poderão prever mecanismos amigáveis de solução das divergências contratuais, inclusive por meio de arbitragem, nos termos da legislação em vigor. Parágrafo único. Na hipótese de arbitramento, os árbitros deverão ser escolhidos dentre os vinculados a instituições especializadas na matéria e de reconhecida idoneidade. Artigo 19.
São obrigações do concessionário na parceria público-privada. Inciso 1º. Demonstrar capacidade econômica e financeira para a execução do contrato. Inciso 2º. Assumir compromisso de resultados definido pela administração pública, facultada a escolha dos meios para a execução do contrato, nos limites previstos no instrumento. Inciso 3º. Submeter-se ao controle estatal permanente dos resultados. Inciso 4º. Submeter-se à fiscalização da administração pública, sendo livre o acesso dos agentes públicos às instalações, informações e documentos relativos ao contrato, incluídos os registros contábeis. Inciso 5º. Sujeitar-se aos riscos do empreendimento, salvo nos casos expressos previstos no contrato e no edital de licitação, modalidade concorrência. Inciso 6º. Incumbir-se de atos delegáveis da desapropriação, quando prevista no contrato e mediante outorga de poderes pelo poder público, caso em que será do contratado a responsabilidade pelo pagamento das indenizações cabíveis. Artigo 20. A remuneração do concessionário, tendo em vista a natureza jurídica do instituto escolhido para tornar possível a contratação, poderá ser feita utilizando-se de forma isolada ou combinada as seguintes alternativas. Inciso 1º. Tarifas cobradas dos usuários. Inciso 2º. Pagamento com recursos orçamentários. Inciso 3º. Cessão de créditos do município, excetuados os relativos a impostos, e das entidades da administração municipal. Inciso 4º. Cessão de direitos relativos à exploração comercial de bens públicos materiais ou imateriais. Inciso 5º. Transferência de bens móveis e imóveis. Inciso 6º. Títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação aplicável, Inciso 7º. Outras receitas alternativas, complementares, acessórias, ou de projetos associados. Parágrafo 1º. A remuneração do contratado será variável, vinculada ao seu desempenho na execução do contrato, e se dará a partir do momento em que o serviço, obra ou empreendimento contratado estiver disponível para utilização. Parágrafo 2º. Desde que haja previsão expressa no contrato de parceria público-privada, o município poderá efetuar o pagamento das parcelas devidas ao contratado, apuradas nos termos do parágrafo 1º deste artigo, diretamente em favor da instituição que financiar o objeto do contrato. Artigo 21. Os créditos do contratado poderão ser protegidos por meio de: Inciso 1º. Garantia real, pessoal, fidejussória ou seguro. Inciso 2º. Atribuição ao concessionário do encargo de faturamento e cobrança de crédito do concedente em relação a terceiros, salvo os relativos impostos, prevista a forma de compensação dos créditos recíprocos de contratante e contratado. Inciso 3º. Vinculação de recursos do município, inclusive por meio de fundos específicos. Artigo 22. O contrato e o edital de licitação poderão prever, para a hipótese de inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo do município, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas na legislação federal aplicável, que: Inciso 1º. O débito seja acrescido de multa de 2% e juros, segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Municipal. Inciso 2º. O atraso superior a 90 dias conferirá ao contratado a faculdade de suspensão dos investimentos em curso, assim como a suspensão da atividade que não seja estritamente necessária à continuidade de serviços públicos essenciais ou à utilização pública de infraestrutura existente, sem prejuízo do direito à rescisão judicial. Inciso 3º.
O débito poderá ser pago ou amortizado com os valores designados para este fim em fundo específico a ser criado ou outro meio designado no contrato.